Minha preocupação é com duas coisas. Número um, é se Khomeini seja destruído, e ele pode muito bem ser destruído. É de que elementos radicais, talvez elementos ainda mais radicais, assumam controle, em particular a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Certo. a IRGC. Com certeza eu os comparo à SS nazista, Sim. aquela vanguarda Sim. da elite Sim. que cercava Hitler. A IRGC cerca o líder supremo. Eles estão envolvidos em Sim. tudo. Têm a mão do Sim. programa nuclear em tudo. Esses são os verdadeiros detentores do poder. Soleimani, Qasem Soleimani, que o presidente Trump ordenou eliminar em 2020, se você se lembra, era um dos principais líderes da Guarda Revolucionária. Eles são poderosos, radicais, têm aquela mentalidade Brutal. apocalíptica brutal, querem apresentar a vinda do Messias islâmico, são crentes de verdade. Então, Sim. minha preocupação é que o Ayatollah seja afastado, talvez, mas que elementos ainda mais radicais assumam poder se isso for possível. Grande preocupação. Segunda preocupação, para mim, entre a oposição iraniana, que eu amo profundamente, eles são corajosos, valentes, mas existe uma liderança clara. Para se posicionar. Precisa Sim. haver um líder para se posicionar. E a Reza Pahlavi, o filho do Shah, que na verdade vive em Washington, Certo. e ele fez algumas grandes declarações nas últimas semanas. Acho que precisa surgir uma liderança interna dentro do Irã para ajudar a conduzir esse movimento. Então orem por isso, pessoal. Vamos ver, mas o povo iraniano é a principal vítima desse regime. 46 anos sob a bota do terror e da tirania desse regime. O povo iraniano em primeiro lugar. Sim. Você sabe, eu acho que você e eu acreditamos 100% que estamos vivendo tempos proféticos incríveis. Este é um tempo de ouro para nós. Quando você falou do Irã, que era a Pérsia, quando Israel saiu da Pérsia, quando os inimigos de Israel foram derrotados, eles voltaram e reconstruíram ou construíram o segundo templo. Estamos perto de construir o terceiro templo. Eu acho que é para onde estamos indo. E muita gente talvez não entenda, Eric, que o povo iraniano é pró-Israel. Há 90 milhões de iranianos. 10 milhões são jihadistas islâmicos radicais. E isso já são muitos jihadistas islâmicos. E ainda assim estamos vendo o mundo mudar tão rápido. Dê-me... Acho que já falei sobre isso, ou talvez tenha falado para alguém em Israel que me disse: observe os acordos de Abraão. Sim, exatamente. Observe a Síria. E eu disse: a Síria? Sério? Poderia se juntar ao acordo de Abraão? E eles disseram possivelmente até o Líbano. Você ouviu algo sobre isso? E talvez explique para as pessoas a importância dos acordos de Abraão, que Trump, Bibi e Ron Demer colocaram em prática logo no início do mandato de Trump. Pastor Larry, ótimo ponto, irmão. Este é um momento profético e você vem nos preparando para ele há anos e anos. Agora, estamos aqui. Estamos seguindo a sua liderança, meu amigo. Mas os acordos de Abraão foram algo sísmico em 2020. Foi incrível para mim. Em setembro daquele ano, o presidente Trump não recebeu nem de perto o crédito que merecia. A grande mídia o ignorou. Israel fez paz com 3 nações árabes naquela época, história incrível, profética, e a grande mídia bocejou porque queria que ele perdesse a eleição, mas isto é outra história. Mas foram Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita, Síria, Líbano, Omã. Estamos em um momento, pessoal, em que tudo está sobre a mesa agora. Tudo é possível, realmente, é uma daquelas raras janelas proféticas. Provavelmente não vai durar muito, espero que dure anos, mas eu não sei. É uma janela única para, primeiro, mover o ponteiro profético para Israel e, segundo, para o corpo de Cristo, trazer almas ao reino. Exatamente. Este é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Este é o nosso Isso. momento. Com os acordos de Abraão, a Arábia Saudita acredito que seja um acordo fechado talvez até o fim deste ano. Síria e Líbano são os coringas, que o pastor Larry mencionou. Geograficamente estão lado a lado, logo ao norte de Israel. O Líbano é a base do Hezbollah. Eles foram tão enfraquecidos por Israel que agora o Líbano está em jogo. Antes, o governo libanês tinha que se preocupar com o Hezbollah. O Hezbollah era a força mais poderosa do país. Agora, em frangalhos, os libaneses começaram a se sentir mais encorajados e dizem: espere aí, estamos novamente no controle do nosso destino. O Hezbollah e seus patronos no Irã não nos controlam mais. Então fiquem de olho no Líbano, mas a Síria é a grande questão para mim, além da Arábia Saudita, claro. Veja, a Arábia Saudita
é o berço do islamismo, com os dois locais mais sagrados para o islamismo, que é Meca e Medina, se fizerem paz com Israel e normalizarem todas as suas relações, uau! Isso Uau. é algo de proporções Uau. sísmicas. Mas a Síria tem sido um espinho ao lado de Israel há décadas, desde 48. Depois brigaram em 67, em 73, então Assad desmorona com a guerra civil, trazendo para hoje, dezembro de 2024, o regime de Bashar al-Assad entra em colapso. Mas quem preenche o vácuo? De início fiquei muito preocupado, e o pastor Larry também, quando vimos um ex-líder da Al-Qaeda assumir, você lembra da Al-Qaeda? Lutando nos campos. Sim. Há pouco mais de um ano, com aquela barba comprida, gritando Allahu Akbar. Na época chamava-se Mohammed al-Golani. Agora mudou o nome para Ahmed al-Shara. Acho que são nomes irlandeses, não sei. Mas mudou o nome. Agora usa terno e gravata, virou diplomata. Sim. E eu pensei, uau, que transformação. Mas quanto à transformação de coração, a transformação ideológica? Pela minha experiência cobrindo isso há anos, o leopardo jihadista geralmente não muda suas manchas. Sim. Ainda assim, o presidente Trump, 2 meses atrás, se reuniu com o al-Shara. E ele disse, vou dar uma chance a esse cara. Está dizendo todas as coisas certas. Quero normalizar com Israel, não quero ser inimigo do Ocidente. Expulsou o Irã e o Hezbollah da Síria, eles se foram. Então Trump disse, ok, vamos suspender as sanções contra você. Vamos te dar uma chance. Estou correndo um risco, mas é um risco que vale a pena. Se explodir simplesmente voltaremos com as sanções, vamos desencadear o inferno contra você e você estará acabado. Trump está dizendo, olha, talvez esse cara seja real, talvez tenha de fato uma mentalidade reformista. No papel não parece, afinal era um comandante de campo da Al-Qaeda, como você disse, pastor Larry. Mas agora temos rumores de que, em setembro, na Assembleia Geral da ONU, esse líder sírio al-Shara e Bibi vão se encontrar. Ainda não foi confirmado, mas há relatos sérios de que eles vão se encontrar cara a cara. E acho que esse trem já saiu da estação. Podemos muito bem ver a Síria juntar-se aos acordos de Abraão e tornar isso oficial. Mas enquanto isso, podemos haver pelo menos um acordo parcial, algum tipo de normalização. Isso me parece bastante profético. E certamente está indo nesta direção, a menos que esse homem estrague tudo, não sei. Mas será que ele é um lobo em pele de cordeiro? Nós não sabemos. Mas está caminhando nesta direção. Uma última coisa sobre a Síria que é importante lembrar, e o pastor Larry também já falou sobre isso. Há meio que um vácuo agora, não apenas na Síria, mas na região. Porque o Irã era a superpotência regional, pelo menos do lado islâmico radical. Eles tinham todos os procuradores, basicamente controlavam não só o Irã em si, mas também o Iêmen, o Iraque, a Síria, o Líbano, o Gaza. Eles controlavam tudo. Tinham satélites, procuradores. Novamente, em 7 de outubro, eles inflaram o peito, mas basicamente assinaram sua própria sentença de morte em 7 de outubro de 23. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, reverteu isso de uma forma divina. Todos eles, o Hamas, assinaram suas próprias sentenças de morte, e isso é justiça bíblica. Quando penso no Irã, lembro de Amã sendo enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. Foi esse tipo de justiça que Deus desencadeou no último ano e 8 meses. Incrível. Mas agora há um vácuo com o eixo irânico enfraquecido, não destruído, mas enfraquecido. Olhem para a Turquia, prestem atenção à Turquia. Essa era a minha próxima... Sim, ok. Sim, continue. A OTAN, a ligação com a Síria, membro da OTAN, supostamente aliado dos Estados Unidos, entre aspas, mas sob Recep Tayyip Erdogan, que tem sido o líder da Turquia desde 2020, ele é extremista islâmico, ele é um irmão muçulmano. Ele usa terno e gravata e ele de fato assim que a Irmandade Muçulmana opera... Sim, é assim que a Irmandade Muçulmana opera. Eu entrevistei líderes da Irmandade Muçulmana ao longo dos anos, eles se vestem assim, são ocidentalizados, bem articulados. Ele viaja em círculos diplomáticos, é líder da Turquia, claro, se encontra com o presidente Trump e com líderes europeus, mas, para mim, sob o seu governo, a Turquia na OTAN é apenas a OTAN no nome, porque ele mudou completamente o foco para o Oriente, para o Irã, Hamas,
Rússia, China. Ele é alguém para se observar, pessoal. Sem entrar demais na história, houve algo chamado de califado. Não há muito tempo atrás. O califado islâmico era basicamente uma união de todas as nações muçulmanas, juntas, de todo o mundo islâmico, sob um único líder poderoso, chamado califa. O califa liderava o califado. Bem, o último califado foi dissolvido em 1924. E o líder era a Turquia. O líder turco do Império Otomano. Lembram-se deles? Pois Erdogan se vê como um califa dos dias modernos. Ele quer reviver aquele califado otomano turco. Esses são seus objetivos. Então seus olhos brilharam quando a Síria, logo ao lado, ficou livre do Irã. E os olhos dele brilharam de fato. E agora Erdogan vê uma abertura. O Irã está em retirada. E a Turquia vai preencher esse vácuo. Aqui está o alerta. Primeiro, eles têm o segundo maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma máquina militar formidável, sem dúvida. E segundo, isso é o principal. Erdogan é ferozmente hostil a Israel. Fora os líderes irânicos, ele é o pior antissemita no cenário mundial. Ele já ameaçou Jerusalém e o alto funcionário israelense falou sobre isso recentemente. Fico feliz que ele tenha dito, porque precisam olhar para a Turquia. Ele falou de Erdogan cobiçando Jerusalém. E eu penso em Zacarias 12. Jerusalém será um cálice de tontura. Todas as nações virão contra ela, mas serão despedaçados. Estou parafraseando, mas Erdogan certamente quer uma parte de Jerusalém. E ele a cobiça, gostaria de tornar Jerusalém a capital de um novo califado. E isso é bem sério. E estamos falando de um membro da OTAN, um líder de um país membro da OTAN. Profeticamente, Pastor Larry, eu vejo os chamados Guerra de 7 de Outubro e... Sim. Também chamei recentemente a Guerra de 12 Dias com o Irã de uma das guerras. Acho que estão preparando um cenário profético para guerras maiores que virão. A Guerra de Ezequiel, que o Pastor Larry conhece bem e ensina tão bem. A Guerra de Gog e Magog. Vejo as sementes sendo plantadas para isso, as peças proféticas estão se movendo no tabuleiro. Eu acho que a Turquia será um jogador crucial. Observem a Turquia. Sim, e penso que muita gente nem considera a Turquia neste contexto, porque uma das chaves da Irmandade muçulmana é: não nos tornemos visíveis, vamos ficar nos bastidores. Facilitaremos as coisas, financiaremos as coisas e, se tivermos mais tempo, poderíamos falar sobre isso por horas. Inclusive aqui no Texas. Sim, aqui no Texas. Dallas e Houston são centros disso. Muito rápido. Surgiu algo sobre células na América? A fronteira foi mencionada. E pessoal, não quero ser alarmista, não quero assustar vocês. Deus está no trono. Mas ouçam. A fronteira, fico feliz em relatar isso e ouvir em Washington outro dia, cara a cara, foi reiterado que a fronteira está literalmente fechada. Sim, totalmente. Totalmente Sim. fechada. Graças a Sim, Deus. Isso é incrível. É incrível mesmo. Promessas feitas, promessas cumpridas. A fronteira está blindada, ninguém está atravessando ela. O desafio agora é retirar, como o presidente Trump chamou, os bad hombres, que entraram durante aqueles 4 anos, querendo colocá-los no retrovisor e seguir adiante para uma nova era gloriosa. E eu acho que estamos fazendo isso. Mas não vamos ignorar o fato de que durante os 4 anos de Biden, cerca de 15 milhões de pessoas, pelo menos, cruzaram aquela fronteira. Venham, Texas está aberto, entrem, não precisam nem pagar pedágio. Seja de onde você for, venham, entrem. Vieram 150 países, incluindo nações muçulmanas. Acho muito difícil acreditar que... Não é para haja ter medo, células mas para estarmos infiltradas. conscientes e em oração, porque ainda não acabou. E às vezes eu acho que é isso que os cristãos fazem. Pensam, ok, destruímos as capacidades nucleares, as capacidades balísticas, e então acabou. Não acabou. Ainda há muito a fazer. Mas precisamos agradecer a Deus, porque temos um Winston Churchill na Casa Branca, o presidente Trump. Um Winston Churchill em Israel, Bibi Netanyahu, e aqui no Texas, o governador Abbott é o nosso Winston Churchill local. Temos bons líderes. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu quero te deixar com isso. E sobre o que você quiser falar. Enquanto falamos sobre a Turquia, mantemos
os olhos sobre a Turquia. Há também um outro lado. Alguns amigos meus, empresários judeus, estavam na Turquia há alguns meses e me ligaram de lá e estavam conversando com muçulmanos sobre negócios e eles me ligaram saindo da Mesquita Azul. E se você estivesse na Mesquita Azul, sabe que a Mesquita Azul é este magnífico edifício de instalações que já foi uma igreja das cruzadas. Então o Islã assumiu, tornou-se uma mesquita, e quando eles estavam lá, aqui estão os judeus, e o rapaz mostrando ao Ron era um empresário muçulmano. E ele notou todos aqueles afrescos, essas pinturas dos dias das cruzadas, sabe, enormes em todas as paredes. E o Islã, os muçulmanos, os cobriram com tapeçarias. E então ele disse a eles... eu estou surpreso que vocês não tenham destruído essas pinturas. E esse homem muçulmano disse a ele e a esses amigos judeus, por que as destruiríamos? E ele disse, bem, porque elas estão cheias de Jesus. E esses líderes empresários muçulmanos disseram, por que destruiríamos por causa de Jesus? Nós sabemos que Jesus é o Messias. Uau. E isso é incrível, e eu poderia contar mais histórias assim de muçulmanos que, sabe, eles... De muçulmanos tendo sonhos e visões. Jesus está aparecendo para eles em sonhos e visões. Sim, e também há uma igreja incrível no Irã, no meio de tudo isso. Como explicar isso? Eu acho que eu vou encerrar com você com isso, com uma palavra para nós. Mas eu acho que isso deveria ser um departamento para as igrejas na América. Acho que ficamos um pouco mornos, ficamos acomodados demais e, na minha opinião, interessados demais em entreter, em vez de ensinar de acordo com a palavra de Deus. Estamos vendo igrejas fechando, ministérios fechando, infelizmente. Dê-nos sua palavra sobre onde estamos profeticamente. Eu sempre vejo o copo meio cheio e o melhor ainda está por vir. Quando os judeus foram libertos para preparar a construção do segundo templo, creio que estamos prestes a construir o terceiro templo, ao menos espiritualmente em nossos corações. Dê-nos sua palavra profética para nós. Eu concordo, pastor Larry. Isso foi ótimo. Aliás, precisamos fazer de novo. Foi uma bênção. Sim, absolutamente. E... este é um momento 100% profético. Esses são, na minha visão, os últimos dias dos últimos dias. Está tudo se alinhando com certeza. E essa parceria entre Trump e Bibi é muito, muito importante. Acho que são como os dois Círios trabalhando juntos. Vou dar duas perspectivas. A primeira pode assustar, mas a segunda certamente encoraja a todos. O pastor Larry destacou muito bem. Ainda não acabou. Temos a tendência de, como corpo de Cristo, de descansar em nossas conquistas e ficar confortáveis, mas, pessoal, deixe-me dizer o mal é implacável. O verdadeiro mal demoníaco que enfrentamos agora, no radicalismo islâmico e na esquerda radical, é implacável. Porque o que são Hamas, Hezbollah, os líderes iranianos, sem suas capacidades militares e terroristas? Eles vivem e respiram para matar, mutilar e destruir. Eles não vão parar. Nós precisamos estar Judeus atentos. E cristãos. Sim. Judeus e cristãos precisam estar cientes. Olhem para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram que ser definitivamente esmagados. Os japoneses também precisaram ser esmagados. Ainda não foram esmagados de forma definitiva. Então eles continuarão a vir e tentar atacar. Eles não vão parar. E é demoníaco, movido pelo ódio de Deus pelo corpo de Cristo, mas ainda acima de tudo pelo ódio a Israel e o povo judeu. Portanto, precisamos estar vigilantes e conscientes disso e não descansar em nossas conquistas. Número 2. Aqui vai uma palavra de encorajamento à geração Z. Tenho 2 filhas da geração Z sentadas aqui agora. Essa geração, creio eu, foi a mais prejudicada com o Covid e tudo mais. Mas, irmãos, eles estão se voltando para Cristo em números recordes e é incrível ver. Como o pastor Larry disse, há uma grande colheita e estamos entrando neste momento glorioso. A geração Z está comprando Bíblias, se voltando para a fé, tornando-se mais conservadora. Isso é encorajador também, e para encerrar com uma nota pessoal de encorajamento, vocês ouviram um pouco do meu testemunho. Pessoal, não sei onde você está na vida, quão baixo você se sente, talvez esteja no fundo do poço, no pior momento da sua vida agora. Deus ainda não terminou. Deus não terminou com você. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu estava no fundo do poço.
com uma bala alojada no meu quadril. Quase morri. Ainda está no meu quadril, aliás. E, por 1 milímetro, sim, costumava disparar os detectores de segurança nos aeroportos. Agora não dispara mais. Mas, falando sério, pessoal, não dava para chegar mais baixo. Olhem o que Deus fez 10 horas depois. Aqui está a sua carreira. Então, não percam a esperança, não percam a fé. Deus está com você, sempre estará. Não importa o quão escuro fique. Deus está lá. Sim. Apenas para lembrar a todos. Amém. Amém. Agora, se puderem ficar de pé em todo o prédio, eu quero fazer algo antes que o Eric se sente. Quero pedir que fechem os olhos e inclinem o coração diante do Senhor. Adorei como o Eric começou isso. Fique aqui comigo. Adorei como o Eric começou isso com seu testemunho sobre entregar a vida ao Senhor. E terminou do mesmo jeito, entregando a vida ao Senhor. Porque essa é a chave. Essa é a chave para a paz mundial, mas também é a chave para a paz em sua vida, paz em sua casa, no seu casamento, na sua família. Deve ser por isso que o chamam de príncipe da paz. E sabe de uma coisa? Não importa quem você é, de onde vem, o que fez. Jesus disse: venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados. Você pode pensar: pastor, eu nunca fiz o que você fez. Eu não sou tão mal assim. Mas como digo sempre, Jesus disse, Atis disse, o que é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Atis disse, quando ela deu seu testemunho, que ela era uma pecadora de $5, eu era um pecador de $1 milhão, e eu sempre digo sim. E eu conversei com a família dela, ela era uma pecadora de pelo menos $7,50. Mas a questão é que todos nós precisamos de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Concordam que o mundo precisa de Jesus? E se o mundo precisa de Jesus, quanto mais nós, então, precisamos dele. Então, feche os olhos. Feche os olhos, incline os corações diante do Senhor, onde quer que estejam. E digam: Pastor Larry, Pastor Eric, nunca conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou talvez conheça, mas como o Eric disse, mas sou religioso, sei quem é Deus, mas eu não nasci de novo. E nunca pedi a Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Hoje é o dia. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele tem o melhor reservado para você. Então abaixe suas cabeças, fechem os olhos, ninguém olhando ao redor, e aqueles que estão assistindo no mundo todo, Deus vê vocês. Podemos não ver, mas Deus vê. Se estiverem ouvindo, digam: Pastor Larry, Pastor Eric, lembre-se de mim em oração. Eu quero entregar e rededicar a minha vida ao Senhor. Onde estiverem, levantem a mão e digam: lembre-se de mim em oração, e mantenham a mão levantada para que eu possa ver todos vocês, porque quero que saibam que são vitalmente importantes e amados por Jesus. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Isso é maravilhoso, aquela mão. Vamos dar uma salva de palmas a essas pessoas. Agora, vamos orar juntos. Mas antes quero dizer algo. Isso é o que o diabo tenta fazer. O diabo tenta sussurrar. E se alguém viu eu levantar a minha mão? E se alguém me viu? Na verdade, alguém viu. A Bíblia diz que todo o céu viu você levantar a sua mão. E todo o céu está se alegrando. Então pegue a mão do seu vizinho pelo auditório inteiro. Jovens, velhos, brancos, negros, pardos, homens, mulheres, e eu diria os bonitos e os não tão bonitos, mas todo mundo aqui é bonito, então isso é para toda a igreja. Só tem gente bonita aqui na igreja. Levante as mãos uns dos outros, levante a mão da pessoa ao seu lado bem alto e digam em voz alta comigo, e digam assim: Pai, eu venho a Ti agora, em nome de Jesus, e eu sei que pequei. Todos nós pecamos, mas eu sei disso. Tu me amas tanto que enviaste Jesus Cristo para pagar o preço completo por todos os meus pecados. Agora mesmo eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora fale com autoridade. Satanás,
saia da minha vida, saia da minha mente, do meu espírito, do meu corpo, da minha família, das minhas finanças, do meu futuro. Eu declaro no nome e pelo sangue de Jesus, toda maldição é revertida e toda bênção é recebida. Não algum dia, mas hoje, meu melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todos deem ao Senhor uma celebração de final dos tempos. Agora aqui está o que eu quero pedir a vocês. Eu gostaria de pedir que qualquer um de nossa equipe, Brandon, Troy, Anderson, Papi e Derek e todos que estiverem aqui, eu quero que vocês subam aqui. Eu quero falar uma palavra profética e orar por você. Porque eu realmente acredito, e eu sei que eu já te disse isso antes. Mas você, venham aqui em cima, pessoal, venham. Você tem uma unção que é rara e única de Deus Todo-Poderoso. E Deus, eu acredito que é maravilhoso e com o que vocês estão fazendo na TBN, que sempre foi a plataforma do que Deus faz. Eu acredito que vocês serão uma voz em Washington também, mas para o mundo. Não apenas uma voz da notícia, mas uma voz da notícia que são as boas novas. E que você será usado por Deus com o cérebro, a inteligência, a unção que Deus está lhe dando. Líderes políticos ouvirão vocês não apenas no ar, mas vão ouvi-lo quando as câmeras estiverem desligadas e as luzes apagadas. Você vai ser uma voz, meu irmão, que vai ter uma grande contribuição no mundo em que vivemos. Levante as mãos dessa maneira. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma unção sobre o meu irmão. E Pai, os passos de um homem justo são guiados por você. Conduza-o, guia-o, abra portas. Oh, aí está, que só Deus pode abrir. E feche portas que só Deus pode fechar para que ele possa se mover rapidamente e fazer parte do destino que você escolheu antes de ele nascer. E nós recebemos e liberamos isso no nome poderoso de Jesus. Todos que gostariam que o irmão Eric voltasse e estivesse conosco novamente, deem uma grande salva de palmas. Amém. Agora, deixe-me compartilhar com você. Continue orando pela Tiz, continue orando pela Tiz. Estamos lidando com algumas pequenas coisas. Mantenha em oração. Mas na próxima semana estamos fazendo uma série sobre as características de um cristão. Na semana passada eu falei sobre precisarmos ser pessoas que perdoam. Na próxima semana eu vou falar sobre precisarmos ser pessoas que perdoam a si mesmas. Não podemos levar para o futuro o que Jesus pagou em plenitude. Então que todos nós possamos dizer: Jesus, nós te amamos. Dê um high five em alguém antes de ir embora e diga: você é mais bonito do que eu ouvi dizer. Nós te amamos, Deus te abençoe, amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.